Vamos falar sobre sensibilidade, criança. A sensibilidade, ela não é necessariamente um atributo feminino ou masculino, por isso eu gosto de falar assim. Porque se a gente começa falando de um atributo que alguns leem como feminino ou masculino, a gente começa a falar de gênero. E eu não pretendo falar de gênero, eu pretendo falar sobre ser humano. Agora que na Terra os seres humanos são divididos em gênero, isso não há o que discutir, mas não é por aí que eu gosto de começar a minha conversa, embora isso vai de alguma forma parecer, mas a questão não é direcionada a gênero, a questão é falar sobre a sensibilidade. A sensibilidade nada mais é, criança, do que uma percepção aguçada. Para simplificar a conversa, a gente pode falar que é uma percepção de poros abertos. Claro, porque toda percepção ela vem através de muitos poros. Enganam-se aqueles que acham que a percepção é visual, ou a percepção é mental, ou a percepção é tátil, gustativa, ou seja, ligada aos 5 sentidos. A percepção, ela é muito mais além do que isso. Ela é intuitiva. Por isso que eu falo de sensibilidade. A sensibilidade nada mais é do que uma percepção aguçada. E a percepção nada mais é do que os poros, todos bem abertos. E é claro que aí a gente inclui até o que não se vê, até os poros invisíveis da intuição, do sexto sentido. E aí vocês podem compreender que uma sensação pode ser percebida de várias formas pelas pessoas, pelos seres humanos. E o que eu estou querendo dizer com isso é que sensibilidade não é um atributo de um gênero ou outro, mas muitas mulheres têm isso muito mais aguçado, mais à flor da pele. Mas é claro que os homens também podem ter e têm, e existem muitos homens mais sensíveis do que muitas mulheres. Mas onde eu quero chegar com essa conversa é um pouquinho mais profundo. O que eu quero falar sobre isso é que toda habilidade que existe para perceber o mundo externo também existe para perceber o mundo interno. E então a gente chega no autoconhecimento, como alguns gostam de chamar, eu prefiro chamar de uma percepção interna, uma percepção aguçada interna, ou seja, claro que inevitavelmente isso vai levar ao autoconhecimento, porque quanto mais você percebe de si próprio, mais você está se conhecendo e automaticamente você vai se autoconhecer e vai lidar com tudo isso, de preferência de uma maneira saudável, adequada, uma maneira que a pessoa possa evoluir na Terra. Mas, chamem como quiser, o fato é que aquele que treina a percepção aguçada para fora de si, também está treinando para dentro de si. Por isso que eu estou falando de sensibilidade. É importante os seres compreenderem que toda a fortaleza nada mais é do que um fechamento desses poros. Portanto, aqueles que às vezes não querem sentir, ou não querem ver, não querem ouvir, não querem entender ou perceber a realidade, estão criando uma fortaleza em volta de si e muitas vezes essa fortaleza impede o tal do autoconhecimento que eu prefiro chamar de percepção interna do ser. E então, às vezes, as pessoas se enganam que colocando muros em volta de si ou criando fortalezas, elas estão se protegendo. Ora, estão sim se protegendo de si próprias, inclusive, e de perder toda a sensação que poderiam ter de tudo que precisam para aprender a evoluir. E então, aqueles que colocam barreiras em seus entornos para se proteger do que vem de fora, nada mais estão fazendo do que se protegendo de si próprio e logo
estão perdendo a sensibilidade de ver a realidade em que estão inseridos e a realidade de si próprios. Portanto, a questão maior aqui que eu quero conversar é que tirem essas barreiras, mas façam isso com responsabilidade, ou seja, abram seus poros para absorver a realidade do mundo e para isso, então, conseguir absorver as suas próprias realidades. Por que eu digo façam isso com cuidado? Porque é claro que é preciso orientação, é preciso entender o processo. Ninguém abre-se para o mundo e começa a se jogar como se fosse a primeira carta do tarô, o louco, e então assim, inconscientemente, vivenciando tudo em sua volta como se fosse uma criatura que aprendeu a andar. É preciso responsabilidade, porque até para abrir-se para o mundo é preciso uma consciência plena de si. Então, isso significa que, ao se jogar no mundo, ao perceber o mundo, ao se abrir para o mundo, abrir seus poros para a percepção aguçada, para o sexto sentido, isso significa que vocês estão se abrindo com consciência do que vão perceber. Não que tenham total consciência de si, de seus erros e acertos, de seus medos ou dramas, traumas ou sofrimentos, mas vocês vão ter a certeza de que estão em busca desse entendimento. Por isso é se jogar no mundo com uma consciência. Ou seja, o ser que não sabe o que sente é um ser insensível. Basicamente isso, sendo ele homem ou mulher, não importa. O ser que não tem a noção exata do que ele próprio sente ainda não se abriu para o mundo, ainda não se abriu para a percepção aguçada das coisas. Então, é como eu sempre digo, se você vai a uma grama e tira o seu sapato e sente o seu pé, sente o frescor da terra molhada que está embaixo da grama, sente o cheiro daquela grama quando você pisa e anda por ela. Você está treinando a abertura dos seus poros. Então comecem por aí, comecem aos poucos, não queiram dar saltos maiores do que a perna, mas comecem a ser sensíveis, sensíveis ao mundo externo, para automaticamente serem sensíveis a si próprios. Assim poderão então estar caminhando para o que chamam de autoconhecimento. Antes de ter uns poros abertos, aguçados para sentir o mundo à sua volta, vocês não vão conseguir sentir o seu próprio universo interno e então o caminho fica muito difícil. E assim também se abram para as pessoas, se abram para os diálogos e principalmente para as emoções que sentem, mesmo sendo às vezes emoções que vocês não gostariam de sentir, e então estou com raiva de determinada pessoa, pois sinta essa raiva. Não vá lá brigar, mas sinta a raiva. Não vai discutir, não vai criar caos, mas perceba o que isso está querendo lhe dizer, porque uma raiva também está querendo dizer algo para alguém. Nunca é gratuito. Você não terá raiva de alguém se aquilo não te afetar de alguma forma. E então eu digo, não é a pessoa que gera raiva, é aquilo que lhe afeta, que aquela pessoa lhe fez lembrar. Isso é sensibilidade aguçada. Por isso que eu sempre digo, não é sobre os outros, é sobre você. Sempre vai ser sobre você. E então o mesmo serve para o medo, para a culpa, para qualquer dor e sofrimento que existe. Por isso que eu digo, comece pela grama, mas vá até seu coração. Vá além, vá em busca do que lhe fere e trate isso com respeito e consciência. Trabalhe isso em seu ser, trabalhe dobrado para você, porque você faz horas e horas, horas extras até num trabalho que é para o outro, e então, nesse momento, trabalhe dobrado para você, porque no final, a cabeça no travesseiro é a consciência de cada um, e é ali que reside a paz. Se é que vocês podem alcançá-la, só vão conseguir se aprenderem a ser sensíveis. Até breve, crianças.